O Mágico de Oz costuma ser lembrado como uma história leve, quase inocente, um filme colorido, cantado, associado à infância e à fantasia. Mas algumas narrativas só conseguem atravessar gerações porque escondem algo mais profundo do que parecem mostrar. Oz não começa como um sonho. Ele começa como uma ruptura. Dorothy é arrancada de casa por uma força que ela não controla. Um tornado a desloca, a desencaixa, a transforma em estrangeira. Ela não escolhe ir para Oz. Ela cai ali, e esse detalhe muda tudo. O estrangeiro nunca chega por vontade própria. Ele surge como um corpo estranho dentro de um sistema que já existia antes dele. Dorothy não ameaça Oz, mas passa a incomodar simplesmente por existir fora das regras. Desde o início, ela é observada, conduzida, orientada, não para ser integrada, mas para cumprir uma função. O sistema não pergunta quem ela é, pergunta o que ela pode fazer. Roy se apresenta como um mundo organizado, mágico, funcional, mas toda ordem muito perfeita precisa empurrar algo para fora para continuar de pé. É aí que surge o objeto. O objeto não é o mal explícito. É aquilo que o sistema rejeita para parecer puro. O que incomoda, o que não se encaixa, o que precisa ser mantido à margem para que o centro continue intacto. Em Oz, o objeto anda, fala, canta e acompanha Dorothy pela estrada de tijolos amarelos. O espantalho acredita que não pensa. O homem de lata acredita que não sente. O leão acredita que não tem coragem. Nenhum deles é realmente incapaz. Mas todos foram ensinados a acreditar que lhes falta algo essencial. Essa é uma das formas mais eficazes de poder. Convencer o sujeito de que ele é incompleto. Eles não pedem libertação, pedem permissão, pedem autorização para serem quem já são. O sistema não os expulsa. Ele os tolera, desde que permaneçam na posição de falta. Isso é o objeto funcionando silenciosamente. Mas o objeto precisa de uma figura mais visível. Alguém que concentre o medo coletivo. Alguém que possa ser odiado sem culpa. E assim surge a Bruxa Má do Oeste. Ela é chamada de má antes mesmo de ser compreendida. Ela vive fora do centro, fora da cidade, fora da norma. Mas repare com atenção, ela não governa Oz. Ela não cria as regras. Ela não sustenta a ilusão coletiva. Ela apenas não se submete. A Bruxa Má é perigosa não porque tem poder, mas porque não participa do jogo simbólico do sistema. Ela é o objeto perfeito, necessária para que todos saibam o que devem temer. Enquanto o ódio se concentra nela, outras figuras passam quase invisíveis. A bruxa boa surge como guia, como proteção, como bondade. Mas sua bondade é estranhamente passiva. Ela sabe mais do que diz. Ela vê mais do que revela. Ela permite que a jornada aconteça mesmo quando poderia encurtá-la. Isso não é maldade aberta, é algo mais sutil. É indiferença moral. Blaise. Aqui o poder não se mostra como violência, mas como silêncio conveniente. Enquanto isso, no centro de tudo, existe uma presença grandiosa. Uma voz que ecoa, uma imagem que intimida. O mágico. Ele não aparece como homem, aparece como símbolo. E símbolos são mais poderosos do que pessoas. O mágico governa pela aparência, pelo espetáculo, pela crença coletiva. Ele não precisa ser real, precisa ser acreditado. Aqui a Tétrade sombria começa a se revelar. O narcisismo está na necessidade constante de admiração, na construção de uma imagem maior do que a realidade. O maquiavelismo aparece na manipulação do medo, na criação de inimigos externos, na promessa de recompensas futuras. A psicopatia se mostra na indiferença. Outros são enviados ao perigo. O sofrimento alheio não pesa. E o sadismo surge de forma silenciosa, no prazer de manter todos enganados, no controle exercido sem contato direto. O sistema de Oz funciona, porque cada um aceita seu papel. Alguém governa, alguém legitima. Alguém é odiado, e muitos acreditam que lhes falta algo. Quando Dorothy se aproxima da Cidade das Esmeraldas, a ilusão atinge seu auge. Tudo é verde, brilhante, perfeito. Mas essa perfeição só existe porque todos usam óculos. Todos enxergam da mesma forma. A realidade depende do filtro. Quem tira os óculos ameaça o sistema. E quando a cortina finalmente cai, não é apenas um homem que é revelado. É o vazio do poder. A queda da cortina não destrói apenas uma farsa. Ela expõe algo mais desconfortável. O poder nunca esteve ali. Ele sempre dependeu da crença coletiva. E essa lógica não termina na ficção. Os bastidores de O Mágico de Oz carregam um peso que contrasta violentamente com sua estética leve. Não como mistério sobrenatural, mas como reflexo de um sistema que colocava o espetáculo acima das pessoas. Ao longo dos anos,
Surgiram relatos, rumores e interpretações exageradas. Algumas histórias nunca foram confirmadas oficialmente e foram alimentadas pelo imaginário popular. Mas o que é documentado revela algo mais concreto e mais perturbador. As condições de trabalho eram duras. Jornadas longas, pressão constante. Pouca preocupação com limites físicos e emocionais. A fantasia precisava funcionar. O custo humano não aparecia na tela. Isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para Dorothy fora da ficção. Judy Garland era jovem. Muito jovem para carregar o peso simbólico que lhe foi imposto. Seu corpo, sua imagem e seu comportamento eram rigidamente controlados. A infância não era protegida, era administrada. O filme fala sobre voltar para casa, sobre pertencimento, sobre proteção, mas a realidade exigia resistência. Dorothy como personagem busca um lar. Judy como pessoa sustentava uma ilusão que não permitia descanso. Mais uma vez o objeto aparece, não como algo grotesco, mas como sofrimento empurrado para fora da narrativa oficial. Aquilo que não combina com a fantasia é silenciado. O Mágico de Oz fala sobre ilusão, mas também é produto dela. As bruxas, o mágico, os companheiros e Dorothy não são apenas personagens. São funções dentro de um sistema. O objeto sustenta a ordem. A Tetra de Sombria mantém o controle. E o espetáculo protege tudo isso com cores e música. Oz não é um mundo distante, é um espelho. Um espelho que mostra como sociedades criam inimigos, fabricam faltas e constroem líderes simbólicos que não podem ser questionados. Quando a cortina cai, o poder desaparece, mas nem todos querem olhar, porque olhar significa perder a fantasia. E talvez seja por isso que o Mágico de Oz continue tão atual. Não por causa da magia, mas por causa da ilusão que insiste em se repetir. E lembre-se, isso é Cristeva.